Olá, este é o nosso quinto vídeo e hoje nós vamos falar um pouco sobre oração. Será que Deus escuta todas as pessoas que se dirigem a Ele? Como nos preparar para falar com Ele? Ser ouvida e principalmente ouvir a voz de Deus. Nós, seres humanos, somos pecadores, estamos separados de Deus. Por isso, não podemos conhecer nem experimentar o amor e o plano de Deus para as nossas vidas. Em Romanos 3:23 fala: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O ser humano foi criado para ter um relacionamento perfeito com Deus. Então, o ser humano é criação de Deus. Mas, por causa da desobediência e rebeldia, escolheu seguir seus próprios caminhos. E, com isso, seu relacionamento com Deus se desfez. Esse estado de independência de Deus, caracterizado por uma atitude de rebelião ou indiferença, é evidência do que a Bíblia chama de pecado. Em Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte, separação espiritual de Deus. Então Deus é santo. O ser humano é pecador. Um grande abismo separa os dois. O ser humano está continuamente procurando alcançar a Deus, a vida abundante, através de seus próprios esforços, como uma vida reta, boas obras, religião, filosofias. O único caminho que nos dá acesso a Deus é aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Ele morreu na cruz em nosso lugar. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Em Romanos 6:8, ou melhor, 5:8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, ainda pecadores. Antes de receber a Cristo como Salvador, nossos pecados nos separavam de Deus. Não tínhamos comunhão com Ele. Deus tomou a iniciativa de ligar o abismo que nos separava. Aí Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós ali na cruz, em nosso lugar, pagando o preço dos nossos pecados. Quando aceitamos Jesus Cristo como Senhor de nossas vidas, deixamos de ser criaturas e passamos a ser filhos de Deus. Observem as passagens que eu vou estar lendo. Em Provérbios 15:29 fala: o Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos escutará. Aí em Isaías 59:2 fala: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem seu rosto de vós, para que não vos ouçam. Ainda em Isaías 1:5 fala: por isso, quando as vossas mãos estendeis, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. No Salmo 66:18 fala: se eu atender
a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então, essas passagens mostram claramente que Deus para Ele ouvir as nossas orações, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados e aceitar o sacrifício de Jesus na cruz. Aceitando Ele como Senhor de nossas vidas. Essa é a nossa primeira oração. Onde você vai falar com Deus. E caso você ainda não tenha feito isso, não tenha aceitado Jesus como Senhor, você pode fazer isso neste momento. Deus, Ele conhece seu coração. Está mais interessado na atitude do seu coração do que em suas palavras. Então, a oração seguinte serve como exemplo e você pode fazer neste momento. Você pode fechar os teus olhos e repetir a oração comigo, falando assim: Jesus, eu preciso do Senhor. O recebo como meu Senhor e Salvador. Obrigado por ter morrido na cruz pelos meus pecados, por me dar a vida eterna, por me aceitar como eu sou. Tome conta da minha vida e faça de mim a pessoa que desejas que eu seja. Amém. Se sua oração expressa o desejo do seu coração, a partir de hoje você passa a ser filho de Deus. O Espírito Santo passa a habitar no seu coração. Você não andará mais sozinho. Apesar de termos recebido Jesus como Senhor de nossas vidas, Ele ter perdoado nossos pecados, não somos perfeitos por conta disso. Continuamos a cometer erros. A diferença é que temos o Espírito Santo de Deus habitando em nosso coração. E esse, o Espírito Santo de Deus vai nos incomodar toda vez que pecarmos. E podemos nos arrepender, confessar os nossos erros a Deus, pedir perdão. E Ele que conhece, esquadrinha os nossos corações, vai saber da nossa sinceridade e vai nos perdoar. Devemos sempre chegar diante de Deus pedindo perdão pelos nossos pecados, inclusive por aqueles que nos passam muitas vezes despercebidos. Quando nos recusamos a nos arrepender, ou quando encobrimos e apreciamos certos pecados, colocamos uma barreira entre nós e Deus. Podemos não lembrar de cada pecado cometido, mas a nossa atitude deve ser sempre de confissão e obediência ao Senhor. Em 1 João 1:9 fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Entendendo tudo isso e obedecendo, estamos prontos para orar ao Senhor. Orar é abrir o coração para Deus, conversando com Ele diariamente em adoração, a fim de conhecê-lo. Já que a oração é um diálogo, não há necessidade de dizer frases decoradas. Podemos diretamente nos dirigir a Deus e agradecê-lo pela nossa salvação, saúde, emprego, amigos, livramentos. Podemos falar a Ele sobre nossas necessidades, problemas, nossas dificuldades. Ele nos ouve e nos responde quando oramos em seu nome e de acordo com a sua vontade. Lembrando que quem leva as nossas orações a Deus é Jesus. Em Mateus 5, do 5 ao 13, Jesus ensinou seus discípulos a orar. Você pode conferir na Bíblia.
quanto mais tempo passamos com Deus em oração, mais aprendemos a ouvir a sua voz. É nesta comunhão que encontramos força para vencer as tentações e os desafios da vida. É também o meio para termos a direção certa em nossas vidas. Às vezes nos sentimos desanimados, tentados e desafiados. Porém, Deus está conosco em todo tempo, todo momento. Confie nele. Deus tem propósito a realizar em nossas vidas, mas Ele precisa que estejamos dispostos a orar, para que se estabeleça a sua vontade aqui na terra. Esta é a função da oração. Preparar um caminho para que Deus realize a sua vontade. Lembre-se que o principal objetivo da oração é manter nossa comunhão com Ele, submetendo tudo à sua vontade. A oração foi um dos elementos de nossa conversão. Ela serviu como uma expressão verbal da nossa fé, pela qual Cristo veio habitar em nossa vida. Siga sua jornada valorizando a presença de Deus através da oração. O cristão que ora é forte e identifica tudo que é prejudicial à sua vida espiritual, bem como se torna apto para priorizar o que serve para a sua edificação. A oração é o segredo para quem quer viver uma vida de propósitos, com propósitos e de propósito. A oração é, segundo as Escrituras, uma via de mão dupla, através da qual o cristão, com seu clamor, chega à presença de Deus. E este vem ao seu encontro com as respostas. Jeremias 3:33, ou melhor, 33:3, fala: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Devemos cultivar a oração como exercício de profunda amizade com Deus, que resulta em crescimento espiritual. Em Marcos 11:24 fala: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crendo que recebestes, e será assim convosco. Nossas orações não serão atendidas se não tivermos fé genuína e verdadeira. Nossas orações devem ser feitas em nome de Jesus, ou seja, devem estar em harmonia com a vontade, com a pessoa e o caráter do nosso Senhor. Devemos andar segundo a vontade de Deus, amá-lo e agradá-lo, para que Ele atenda às nossas orações. Após orar, devemos ficar atentos e esperar a resposta da nossa oração. No caso de termos feito alguma petição ou termos pedido alguma direção para alguma decisão, devemos ficar atentos à resposta do Senhor. Então, vamos orar? Já nos estendemos muito hoje. Mais informações, vocês entrem lá no nosso blog www.esperançaviva.net. Então, feche seus olhos agora, vamos conversar com o Senhor. Pai querido, amado, neste momento, quero lhe agradecer por todas as bênçãos que tem derramado em nossas vidas, Senhor. Por tudo que tens feito e por tudo que ainda vais fazer. Obrigada, Senhor, pela salvação que temos no seu Filho amado Jesus, pela saúde que nos concede, pelo nosso trabalho. Obrigado pelo cuidado que tens em nossas vidas, Senhor. Obrigada por nossa família, nossos irmãos, amigos,
por aqueles que nos consideram como inimigos também, Senhor. Tem misericórdia. Perdoa nossas falhas, nossos pecados. Conduza-nos sempre na sua vontade, que seus planos se cumpram em nossas vidas. Nos dê sempre sensibilidade para que possamos perceber a tua vontade e disposição para te obedecer. Que possamos a cada dia enxergar com os teus olhos, Senhor, sentir com teu coração. Encha-nos do teu amor. Visita os enfermos, cura, Senhor. Afofa a cama dos que estão nos leitos dos hospitais. Restaura, liberta, que haja salvação na vida daqueles que ainda não te aceitaram, Senhor. Socorre os necessitados. Tem misericórdia, Senhor. Cuida dos missionários que estão lá longe, pregando a sua palavra, Senhor. E são perseguidos muitas vezes. Livra-os de todo o mal, Pai querido. E agora, Pai, peço uma bênção especial para essa pessoa que está orando aqui comigo, neste momento. Visita seu coração, enche da sua graça, do seu amor, derrama uma porção dobrada do seu Santo Espírito nesta vida, Senhor. Fortalece a sua fé, renova as suas forças. Eu não o conheço, mas o Senhor o conhece. Faça uma obra de milagre, Senhor amado. Dirija a vida desta pessoa. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, esse vídeo era para terminar agora com essa oração. Mas hoje, durante a minha caminhada matinal, o Senhor me direcionou a estar acrescentando mais alguns textos a este vídeo. Vamos lá, então. E essa meditação são para aquelas pessoas que já conhecem a palavra do Senhor, já entendem e sabem que nós somos a igreja de Jesus Cristo aqui na terra. O texto é Apocalipse 3. E aquele que se sentir tocado vai estar meditando neste texto, porque Deus não faz nada ao acaso. Vamos nos atentar para os versículos 15 e 16. Apocalipse 3, versículo 15 e 16 fala: Eu conheço bem as suas obras. Sei que você não é quente nem frio. Eu desejaria que você fosse ou uma coisa ou outra. Porém, já que você é meramente morno, eu estou a ponto de cuspir você da minha boca. Deus quer que você, irmão, se reconcilie. Que você se reconcilie com teu irmão. Tem cristãos que tem uma listinha de inimigos. E nessa lista, eles vão colocando aquelas pessoas, irmãos, que em algum momento não concordaram com a sua opinião, ousou a ter uma opinião contrária, falar alguma coisa que ele não gostou, não aceitou um determinado convite, por isso ele ficou zangado, falou alguma coisa que desagradou o seu ego, se sentiu ameaçado de alguma forma. Então, por motivos banais, riscam esses irmãos de suas vidas, excluem das redes sociais, dão meia volta quando o avistam na rua e o pior ainda, fazem de tudo para manipular outros irmãos a se afastarem daqueles que eles consideram seus inimigos. Então, literalmente, estamos bem próximos da volta de Jesus. Em Mateus 24:12, lemos: Aparecerão falsos profetas
que enganarão a muitos. O pecado aumentará por toda parte e esfriará o amor de muitos. Mas aquele que ficarem firmes até o fim, então serão salvos. Estou lendo a linguagem da Bíblia Viva. Então, eu li também o versículo 11. É muito sério. Deus também fala ainda em Mateus 22, 37 a 39. 22, 37 a 39. Jesus respondeu: ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua mente, de toda a sua alma. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, em importância, é parecido. Ame o seu próximo como a si mesmo. Vamos parar, pensar. Será que estamos obedecendo a palavra do Senhor? Que Deus tenha misericórdia da minha, da sua, das nossas vidas. Até a próxima. E que Ele te abençoe grandemente. Lembre-se, Ele é fiel. Ele ama a minha vida e ama a sua vida também. E individualmente prestaremos conta um dia ao Senhor. De tudo aquilo que nós fizemos aqui neste mundo e de tudo aquilo que também não fizemos. Ele nos mandou e fomos omissos. Maranata.